Para Jones Gonçalves, que é membro do canal, bom dia, galera, que ansiedade é essa? O Higgins jogou no sábado com o time titular e vai para o terceiro jogo com o time titular seguido. Segundo tempo, as pernas vão pesar e o Bahia precisa aproveitar isso. Falei sobre isso também com os torcedores do Higgins, né? E eles estão muito chateados com essa decisão, né? Só para mostrar, galera, eu já tinha até mostrado para vocês, né? Esse adesivo que eu tinha recebido em O'Higgins, né? Em Rancagua, Capo de Província, O'Higgins de Rancagua. E aí, quando eu encontrei com mais torcedores no aeroporto, eu ganhei mais 2 presentes aqui, mais 2 adesivos, né? Esse adesivo aqui é como se fosse uma versão maior daquele outro, né? Capo de Província, O'Higgins de Rancagua, a versão maior daquele que eu já mostrei para vocês. E ganhei esse aqui também, que é sobre o que eu vou falar para vocês, né? Sempre estarão 16. Por quê? Porque o O'Higgins, galera, em 2013, né, numa viagem para um jogo contra o Huachipato, no Campeonato Chileno, né, um micro-ônibus com cerca de 30 torcedores sofreu um acidente na estrada, caiu numa ribanceira de quase 400 metros e 16 torcedores morreram do O'Higgins, né? Indo para um jogo no interior, lá em outra cidade, em outra província lá do Chile, e 16 torcedores morreram. Tinham cerca de 30 torcedores no ônibus, e um desses 16 veio ao meu lado no avião, né? É o Byron Castillo. Ele veio do meu lado no avião, ele mostrou, eu segui ele no Instagram dele tem lá as recordações, né? A camisa dele toda ensanguentada e tal, do dia do acidente. Ele tem lá a história dele, né? Ele trabalha numa mina, né? De extração de minério lá em Rancagua, que é uma cidade que tem muito minério, né? Que tem esse tipo de atividade. E ele sofreu esse acidente, ele foi um dos 30 que estavam lá, perdeu muitos amigos, né? Ele tem uma tatuagem, ele mostrou também para mim uma tatuagem fazendo homenagem a essas pessoas que se foram. E em Rancagua, no estádio do O'Higgins, tem um setor da arquibancada, né? Onde não tem cadeiras, que é o setor da organizada deles, mas tem nesse setor mesmo, pensa no setor da Bamor que não tem cadeiras, pronto. A mesma coisa, só que lá no setor deles tem 16 cadeiras, no vazio, onde não tem cadeira, tem 16 cadeiras representando esses 16 torcedores que foram, né, a óbito, que morreram nesse acidente em 2013, voltando de um jogo contra a equipe do Huachipato, né, pelo Campeonato Chileno. Eles sofreram um acidente, o ônibus passou direto numa curva, né, numa estrada no Chile, caiu uma ribanceira enorme, né, e desses 30, né, 14 sobreviveram e 16 se foram, né? Todos os chilenos que eu fiz amizade, que eu troquei contato, né? Tem torcedores do O'Higgins que estão me perguntando, estão vindo para cá e estão perguntando onde ficar, né? Aí ele falou: outro me mandou mensagem ontem de noite, assim, amigo, Airbnb em Itapuã é perto da Fonte Nova. Eu falei: porra, amigo, imagine se ele pega um Airbnb em Itapuã para poder ir para Fonte Nova, né? Eu falei: não, amigo, não é perto da Fonte Nova. Estou explicando, né? Pega no Rio Vermelho, pega ali nos Barris, pega ali na região do Campo Grande e tal. E fui explicando que o centro é um lugar, às vezes, à noite perigoso. Enfim, fui passando o feedback da cidade, né? Para eles entenderem como é que funciona. Agora sim, muitos torcedores do O'Higgins estão vindo a Salvador, tá? Ontem mesmo eu encontrei com um grupo, né, no aeroporto, e quando eles me viram com o casaco do Bahia, estava com minha amiga ali, né? No aeroporto de Santiago, quando eles me encontraram com ela com a camisa do Bahia, eu com o casaco do Bahia, eles vieram tirar foto e tá? Um grupo de jovens torcedores, pequenos, inclusive, tem um pequenininho, tem um mini torcedor do O'Higgins que estava vindo para cá com a mãe, né? A mãe tirou a foto da gente lá e tal, e um grupo de mini torcedores, mas no avião, sem exagero, no voo que eu estava para Salvador, tinha uns 25 torcedores do O'Higgins, sem exagero, né? Só nesse voo. Fora que tem outros voos e jogar na quarta-feira. Então, eu imagino que tem uma boa quantidade de torcedores do O'Higgins vindo para cá. Eu não sei se vai ser suficiente para poder lotar a torcida visitante, não sei se vai chegar a isso, mas eu diria que vai ter um público interessante. Eu diria que deve ter pelo menos uns 300 ou 400 torcedores do O'Higgins aqui em Salvador para essa partida. E estão muito confiantes, né? Eles ganharam o primeiro jogo, então eles estão muito confiantes na classificação. Quando eles me perguntaram, né? Ontem eu estava no voo, e aí me perguntaram como é que era a Fonte Nova, né? Aí eu peguei meu celular durante o voo, mostrei algumas fotos que eu tenho no meu celular, né? Aí mostrei, a Fonte Nova é assim, desse tamanho. Perguntaram quanto cabia, eu falei que cabia 48, 50 mil pessoas, e que a nossa média é de aproximadamente 40 mil pessoas por jogo. E quando eu mostrei uma foto da torcida e um vídeo da torcida do Bahia Fonte Nova, eles ficaram, deram aquele, né? Ficaram assim meio tipo assim, porra, não imaginava que era tanto, sabe? Talvez por não conhecer o Bahia, por não conhecer a história do Bahia. E aí a gente veio conversando bastante. E aí ontem, Lula, no aeroporto de Santiago, eu encontrei alguns torcedores e mostrei, e postei essa foto também nas redes sociais, ó. Esse aqui é o mais engraçadinho, né? Ele com a camisa verde aqui do Higgs, é muito engraçado. A mãe dele, toda hora dando bronca dele no aeroporto, né? E ele vindo pra cá. E aí é importante falar uma coisa. Quando eu postei essa foto dos torcedores do Higgs lá no aeroporto de Santiago vindo pra cá, no mesmo voo que eu,
eles fazem um sinal com as mãos que é... Vou trazer para vocês aqui o que significa, tá? Eles fazem esse sinal com as mãos, que significa VI, né? Claro que, evidentemente, eu falei para eles, ó, vocês estão indo para Salvador, né? Infelizmente tem uma questão lá de violência e tudo mais, então evitem ficar fazendo esses sinais no meio da rua, né? Nada que seja também, meu Deus do céu, mas enfim, pedi para eles evitarem, mas eles fazem esse sinal VI com as mãos, todos eles fazem VI. Por quê? Porque O'Higgins, o Chile é dividido em regiões, né? Em províncias, digamos assim, existe uma divisão diferente no Chile, e o O'Higgins, né, o Rancagua, é a sexta região do Chile. A sexta província, digamos assim, a sexta região do Chile. Então, eles se identificam com esse VI, porque em romano seria 6, né? VI, 5 e 1, né? Então, eles fazem isso. Assim, a grande maioria das fotos que vocês vão ver nos tutores do O'Higgins, eles estão sempre fazendo essa identificação do VI, que significa essa sexta região de onde o Rancagua, o O'Higgins, que é Rancagua e de onde o O'Higgins né? Então, é uma questão cultural e um choque cultural, né? Para eles é uma identificação de onde eles são, e para a gente, infelizmente, pode ter um significado diferente aqui, né? Por conta dessa questão de guerra de facção e tudo mais. E quando eu postei a foto, a maioria dos torcedores do Bahia falaram, velho, avisa para eles para evitar esse tipo de sinal aqui e tudo mais. E eu conversei com eles e falei, ó, eu recomendo que em locais assim, que vocês mais desertos, que vocês não conhecem e tal, se for no local público, no shopping, alguma coisa, beleza. Mas em locais assim, meio da rua, é melhor evitar, né? Para daqui que explica que Chico não é Francisco, alguém vê uma zorra dessa, né? Daqui a pouco tem alguma coisa, enfim. E aí eu falei para eles evitarem. Espero que nada aconteça, mas é bom pontuar. Enfim, Luiz Teres, os bastidores aí da minha chegada a Salvador, e me surpreendeu a quantidade de torcedores do O'Higgins que estão por aqui e já fazendo ferver esse clima na cidade, né? Porque realmente quarta-feira tem jogo mata-mata e eles estão muito confiantes. O Bahia deu ousadia, o Bahia perdeu por 1-0 o jogo da ida, e agora o Bahia vai ter que se virar para poder fazer o placar aqui na volta, Luiz Teres. O Bahia deu ousadia, né? Mas também, ao mesmo tempo, não deixa de continuar sendo favorito, na minha opinião, para conquistar a vaga, inclusive com mais chance de conquistar a vaga direta, né? Sem precisar ir para os pênaltis, do que do O'Higgins classificar. Agora o Bahia precisa mostrar um mínimo, né, de atitude na partida. Isso é o mínimo que a gente viu esse time jogando ao longo desse início de temporada, com foco, com a concentração, né, com a intensidade, coisa que a gente pouco viu na partida do Chile, né? O que a gente viu na partida do Chile foi um Bahia muito disperso até a entrada de Caio Alexandre, muito com pouquíssima confiança, sobretudo nos lances defensivos. Então ia ali na dividida sem estar confiante, os responsáveis pela segunda bola não estavam totalmente ligados, né? Então assim, toda a bola sobrava para um jogador do O'Higgins. Quando o Bahia teve controle do jogo, também faltou um pouco mais de foco, mais concentração para melhores escolhas das jogadas, um pouco mais de coragem e confiança também. Então, tudo isso é o que a gente espera ver na partida de quarta-feira, né? E essa confiança, mesmo com a torcida do O'Higgins acreditando muito, eu de fato acredito que a gente tenha condições de passar. Eu fiz um levantamento até em relação aos quantas vezes, desde que foi abolido o gol fora de casa, né, como critério de desempate em mata-matas da Libertadores, isso aconteceu a partir de 2022, né? 2021 foi o último ano com esse critério. E a estatística não é muito boa para o Bahia, não, tá? Essa estatística ela tem um total de 28 jogos de mata-mata que já foram disputados com a configuração que o Bahia vai para essa partida de quarta-feira. Ela tem o time adversário, dono da casa, abrindo margem de 1 gol e indo para a segunda partida precisando manter esse resultado, né? Ou leia-se o contrário, né? O time fora de casa, como o Bahia, né, perde por 1 gol de resultado, precisa reverter em casa na segunda partida. De 2022 para cá, né, foram 28 confrontos com essas características, e em apenas 3 vezes
o time da casa, desculpe, 3 vezes não, em apenas 4 vezes o time da casa conseguiu reverter esse placar, né? Somente 4 vezes. Todas as outras vezes você teve o time de maneira direta, desculpe, 3 vezes nos pênaltis, né? 4 vezes nos tudo trocado. 7, vamos lá, 28 partidas no total, tá? Com essa configuração. 7 vezes o time da casa conseguiu reverter de maneira direta. 4 vezes nos pênaltis, o total de 11, né? Agora foram 13 vezes em que o time que abriu a vantagem, né, fora de casa e foi defender fora, conseguiu a classificação direta, contra 4 também nos pênaltis. Então, o total é 11 vezes reversão, sendo 7 direta e 4 nos pênaltis, contra 13 vezes a classificação de quem abriu a vantagem e de maneira direta e 4 vezes nos pênaltis, né? Total de 17. Então, 11 a 17 o placar em 28 jogos. Não há uma estatística que nos anima, mas se a gente fizer o recorte mais nessas fases anteriores, em que há um desnível entre os times, né, e sobretudo quem decide em cada, geralmente é o time que está melhor colocado no ranking, etc., aí há uma margenzinha melhor para o Bahia. Na verdade, o time que decide em casa, né, ou no caso aí como o Bahia, tem mais do que a metade de conseguir passar, né? A grande maioria das vezes que o time conseguiu passar a reverter foram nas primeiras, segunda e terceiras fases da Libertadores. Então, tem esse levantamento aí que não agrada muito em termos de confiança, né? Mas nesse caso, eu acho que a gente tem um time bem superior ao O'Higgins e tem né, bem esperança mesmo que a gente consiga passar e garantir nosso calendário sul-americano, né? O calendário internacional. Se não passarmos, a gente vai ter 0 calendário internacional, porque apenas quem fizer a terceira fase consegue. Mas eu queria trazer, Lula, antes da gente entrar na pauta de Baianão realmente para poder falar sobre essa semifinal, eu queria trazer para vocês verem, né? Quando eu falei para vocês que tem muitos torcedores do O'Higgins que estão vindo para cá, eu fui impactado agora nas redes sociais, como tem muito torcedor do O'Higgins que me seguiu, né? Termina aparecendo muita coisa para mim. E agora, né? Vindo mais um voo para Salvador, essa é a torcida do O'Higgins saindo lá do Chile para vir para o Brasil. Mais um voo com mais torcedores do O'Higgins indo para cá. 1, 2, 3, por la región, saquen un grito de corazón. Por la región, saquen un grito de corazón. 1, 2, 3, atención al celeste corazón. Uy, ra, O'Higgins de Rancagua. Y dale. Tá aí, os caras estão confiantes. A gente foi dar ousadia, tá aí. Estão empolgados. A gente foi dar ousadia, tá aí. Os caras confiantes vindo para Salvador, muitos torcedores do O'Higgins. Vamos ver o que vai acontecer. O Instagram do Bahia informou que será sábado, só não confirmou o horário. De acordo com a TVE, né? Luiz falou aí agora, será 4 da tarde. 4 da tarde. Ontem eu nem vi os jogos, né, de domingo, porque eu estava no aeroporto. Eu comecei a viagem lá no Chile 4 da tarde e cheguei 3 horas da manhã em Salvador, né? Então eu saí lá do Chile 4 e pouca da tarde, cheguei em São Paulo umas 7 e pouca, aí esperei até 11 e pouca para poder chegar em Salvador 2 e pouca da manhã quase, né? Enfim, foi mais ou menos esse meu roteiro, então foi o dia inteiro praticamente viajando. Hayat Gamer, Leiro, bom dia. Na sua opinião, você acha que se ele continuar assistindo com o Willian José? Cara, acho que o debate sobre o Willian José é importante, né? Principalmente para jogos fora de casa. Eu tenho observado que tem sido um problema em alguns jogos essa situação de Willian José fora de casa, a baixa intensidade, o pouco poder de marcação, né? Essas situações são situações que incomodam fora de casa, mas eu acho que especificamente para esse jogo contra o O'Higgins em casa, eu acho que ele não ir com o Willian José é errado, na minha opinião. Porque acho que a gente vai precisar de Willian José, a gente vai precisar desse cara que faça a parede, a gente vai precisar desse cara que faça aquele jogo associativo, que saia da área, né, que gere espaço, que tente induzir uma perseguição por parte dos zagueiros ali para poder gerar espaço nas costas da defesa, né? Então eu acho que
para esse jogo especificamente da Fonte Nova na quarta-feira contra o Higgins, para mim faz sentido ele ir com o Willian José. Então, assim, acho que o debate sobre a saída de Willian José do time é válido, principalmente para jogos fora de casa. Né? Eu acho super válido. Eu acho que a gente tem que começar a imaginar um Bahia sem o Willian José fora de casa, ou em algumas situações específicas, imaginar um Bahia sem o Willian José. A gente não pode ficar refém de Willian José. Né? Tem Del e tem Everaldo aí para serem utilizados. Véio. Não necessariamente nessa ordem, mas tem 2 jogadores para serem utilizados aí. Del é artilheiro do Campeonato Baiano. Bem ou mal, tá fazendo seus gols, tá participando, né? Então, tem que ter a oportunidade. Agora, eu acho que o jogo especificamente de quarta-feira, ele não entrar com o Willian José, para mim é um erro. Eu acho que o Willian José vai ser importante em termos de características, né, para o jogo contra a equipe do Higgins na quarta-feira. Na minha humilde opinião, Luiz Teles. Acho que você está coberto de razão, velho. Eu, inclusive, já tinha feito esse comentário também, né? Exatamente, né? Para essa partida especificamente. Você não tem, pelas características que o jogo deve apresentar, tá? Eu acredito que o que a gente vai ver no jogo é muito do que a gente viu a partir do minuto 30 até o final do jogo lá do Chile. É um time recuado, né? Tentando explorar contra-ataques. E o Bahia vai precisar muito, né, de preencher a área, de fazer associações na entrada da área. Também não ficar apenas refém das entradas pelo lado de campo. Né? Entrada pelo lado de campo, às vezes, é o que o adversário mais quer. Né? Você joga a bola para o lado de campo, cruza a bola na área, ainda mais que o Bahia, o poder do Bahia em bolas assuadas na área é bem fraquinho. Né? Nem o Willian José, nem Everaldo, nem Del, nenhum deles são grandes cabeceadores, né? Os nossos pontas não entram na área para cabecear, os nossos meias idem, quem faz melhor isso é Jean Lucas e faz muito pouco. Eric, se fosse uma opção como titular, poderia fazer, mas faz muito pouco. Então, para mim, as nossas melhores oportunidades para o jogo de quarta-feira vai ser ter variações de jogadas para deixar desconfortável o time adversário, não chegar pelo lado de campo, mas também tentar as tabelas na entrada da área, chutar de fora da área, isso sim é uma arma importante, né? Tanto de fato acontecer gols ou lances de perigo, mas também para poder deixar o adversário incomodado, enfraquecido, né? Sem confiança, né? Se tirar a confiança do adversário, vai ser fundamental para o Bahia fazer 2 gols de diferença. Né? Então, concordo muito contigo que a melhor peça dos 3 para o Bahia iniciar o jogo é o Willian José, pelas características do jogo. Ele é muito bom no jogo de associação ali próximo da área, fazendo a parede. Ele é um bom definidor, desde que a bola chegue limpa para ele. Né? Então, a nossa briga ali dentro da área, ela não vai ser por posse, sabe? E acho também que quando o time joga na Fonte Nova, ele consegue juntar mais as linhas estarem mais próximas, né? O que facilita o trabalho que é mediano para ruim dele na marcação. Né? Se ele ajuda ali na parte defensiva, nas bolas paradas, fora isso, ele faz muito mal o resto. Né? Então, estar com as linhas mais próximas por mais tempo também ajudam ele a ser titular nessa partida com menos problemas para a nossa fase defensiva do jogo. PH, bom dia duplo. Eu gostaria de destacar a importância do Bahia não ceder a provocação do time chileno. Eles vão catimbar o jogo todo. Abraço. Cara, é importante a gente falar sobre isso, até porque o Bahia lá, na minha opinião, não teve psicológico nesse aspecto. O Bahia lá esteve muito perto de ter um jogador expulso, ainda que, né, Everaldo até falou sobre isso na entrevista pós-jogo do jogo do Baiano, né, contra o Atlético de Lagoinhas. Everaldo foi perguntado sobre isso e ele declarou que o grupo ficou muito chateado com a arbitragem e tudo mais, né? Ele trouxe uma declaração muito forte, dizendo que achou até estranha a arbitragem, né? Que foi uma arbitragem assim, fora do comum, a maneira que o árbitro levou o jogo. Enfim, deu ali a justificativa dele em relação à arbitragem, e que o grupo estaria muito mordido com a forma que o Bahia foi prejudicado, né? Pela arbitragem lá no... Porque é aquela forma de prejudicar, Lula, que ela é indireta, né? Não é uma forma de prejudicar direta, não é aquela forma de prejudicar que houve uma falha no lance de gol, sabe? Que foi um pênalti roubado, não é isso não.
é aquela maneira de apitar que você mina o time, né? Você mina a confiança, você mina a cabeça. Né? O Bahia foi minado desde o princípio. O Bahia teve 2 cartões amarelos com 15 minutos, que não era nem para cartão amarelo. Nem o do Roman Gomes e nem o do Kik. Então os jogadores ficaram ali, porra, eu faço a falta de jogo, tomo um cartão amarelo, como é que eu vou marcar forte os caras? Né? Você já retrai, você já tira a confiança dos caras. Então, de fato, foi uma arbitragem estranha mesmo. Lembrar que o lance do gol, quem salvou o Bahia foi o VAR, VAR. Um erro de campo da arbitragem corrigido pelo VAR. Né? Sim. E ainda abrindo margem, né? Uma vez que você não marca em campo uma situação, você abre margem para o VAR sequer atuar por conta da situação de interpretação. Né? Então, de fato, né? Uma arbitragem bem ruim mesmo.